Hoje vamos para a segunda igreja, né? Já falamos na semana passada de Éfeso, hoje estaremos aí trabalhando sobre Esmirna, né? Então, boa noite aos irmãos, boa noite a todos aqueles que também nos acompanham e nos acompanharão pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Estamos aí iniciando mais uma aula, né, de estudos bíblicos no livro de Apocalipse. Pela graça de Deus, temos caminhado bem, né, e com a companhia aqui dos irmãos também, sempre progredindo a cada aula. Hoje nós daremos entrada aí no livro, no capítulo, né, de número 2, e estendendo um pouquinho, já falamos semana passada sobre a igreja em Éfeso, e hoje nós vamos falar aí, aqui tem menos versículos, creio que hoje a gente vai terminar aí até um pouco antes, né, a igreja de Esmirna, né, uma igreja que não tem nada, né, da parte de Jesus ali, que ele vai fazer alguma repreensão, né? Isso aí vai ser importante também para o nosso estudo de hoje, né? Éfeso, nós já vimos que deixou ali, né, o primeiro amor, quase que como se importando mais com teoria, teologia. Isso é importante, irmãos, mas teoria e teologia sem vida, ele acaba esfriando, né, a vida do cristão. Então são coisas que caminham juntas, né? Palavra e ação, teologia e vida, então são coisas que precisam estar conectadas. Então vamos para o nosso texto de hoje, né? Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler aí dos versículos de 8 a 11, carta à igreja em Esmirna. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, esse é o texto de hoje, né? Como falei, um dos textos mais curtos, né? Referentes aí das igrejas de Apocalipse. Depois nós vamos ver aí também Pérgamo, Tiatira, Sardes, a igreja de Filadélfia, que também, né, é uma igreja que não tem nenhuma reprovação ali da parte de Jesus. E aí, por último, a igreja de Laodiceia, que num contraponto aí a igreja de Esmirna, aquela que se diz rica, né, que é a igreja de Laodiceia, é justamente vista por Jesus como pobre. E aqui uma igreja que é pobre, né, do ponto de vista material, é considerada por Jesus como rica, né? Então só para ver como as coisas mudam, né? E do ponto de vista do que Jesus vê na vida das pessoas, é completamente diferente do ponto de vista humano, né? Às vezes nós temos essa visão aí conturbada ou distorcida da real situação das igrejas. E aí, irmãos, só para a gente entrar aqui como introdução, antes de entrar no contexto da carta, para a gente avaliar um pouco, né, principalmente quando a gente fala nos nossos dias de sofrimento, de dificuldades, da vida cristã, né, como tendo e passando por várias provações, e a gente vê aqui que é uma provação permanente, né? Só para esse ponto aqui já do texto, né? E aí ele coloca que conhece as dificuldades, né? E ele fala para eles não temerem, só que aí a gente fica esperando, né? Bom, não temas porque então Jesus vai aparecer agora e vai resolver toda a situação dessa igreja. E ele pior ainda, né? Porque ele não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Perdão, irmãos. É como se ele dissesse: olha, vocês estão sofrendo, está difícil e vai ficar pior ainda, né? É a famosa má notícia, mas que a gente vê como aos olhos de Deus, às vezes isso que é tendo
vista por nós como algo ruim, né? Que nas teologias que nós temos por aí afora, que crente não pode sofrer, crente não passa por dificuldade, que crente declara e as coisas acontecem, crente manda embora e está tudo certo, vida cristã é isenta de sofrimentos, né? Então a gente vê que isso é num contexto completamente desfigurado aquilo que é realmente a palavra de Deus. Jesus está considerando aqui sofrimento, Jesus está considerando aqui as dificuldades da igreja, e em meio a esse sofrimento ele promete que está ali, que ele está vendo, que ele sabe, e que em meio a essas dificuldades, inclusive a essas pobrezas, aos olhos dele essa igreja é fiel, essa igreja é rica. Então perceba, irmãos, como uma teologia errada, né, gera aí igrejas completamente equivocadas com relação ao sofrimento, né? A gente tem visto muito isso hoje, né? Igrejas que pregam que, né, se você sofre é porque você está com algum inimigo, você está aí sendo tentado, que você está em pecado, né? Muitas igrejas usam esse termo, né? Ou dá até nome, né, para demônios, o demônio da pobreza, né? O demônio que vai consumir a sua vida espiritual, ou o próprio devorador, né, como é completamente mal interpretado, né, quando se fala quando as pessoas não dão dízimos e ofertas, né, então aí você vai ficar pobre por causa disso. Essa igreja aqui não tem como a gente fazer esse comparativo, né, então só para a gente analisar, irmãos, a importância do que é você ter uma visão teológica da situação correta. E de forma geral, todos nós fazemos teologia. A gente está o tempo todo tendo que olhar as situações e analisar como é que Deus age em meio a tudo isso. Como é que Deus age em meio às dificuldades da vida. E aí, irmãos, é preciso maturidade na vida cristã. Eu acho que esse é um ponto importante para nós entrarmos, né, aqui propriamente no texto que nós lemos. Então, vamos para o nosso contexto aqui, irmãos. Deixa eu passar aqui que ele não passou. Aí. Um panorama histórico e cultural de Esmirna. Cidade helenística, atual Izmir, na Turquia, reconstruída em 290 a.C. por Lisímaco, né? Cerca de 200 mil habitantes no século I. E a gente vê a importância que Esmirna não era uma regiãozinha qualquer. Esmirna era considerado já uma grande região, né? Porto estratégico e rico, disputava com Éfeso o título de primeira da Ásia. Éfeso, a igreja anterior que nós vimos, né? Culto imperial exacerbado, né? Em 26 depois de Cristo, recebeu o privilégio de erguer o templo federal a Tibério, queimar incenso a César uma vez por ano. Era o ato cívico obrigatório. A gente vê também aqui que Esmirna era uma apoiadora de Roma, inclusive antes, né, de Roma se tornar ali uma grande potência. Então Esmirna foi sempre vista, né, como um âmbito ali, nesse âmbito cultural, né, por Roma com olhos bons, né, e sempre, vou colocar aqui entre aspas, né, sempre foi um puxa-saco, digamos assim, de Roma, né. A gente vai ver ali que eles fizeram até um templo ali voltado para Roma. Comunidade judaica influente, que é o que a gente vai ver, os ataques ali que eram feitos, né, aos cristãos. Detinha privilégios legais e frequentemente denunciava cristãos como ateus e traidores, aqui baseado nos escritos de Flávio Joséfo, né? E é interessante, né? Porque os cristãos eram vistos como ateus, né? E justamente porque eles não adoravam os deuses pagãos, né? Então, nesse sentido, eles eram considerados ateus porque diziam, né, ser Cristo, consideravam ele como o único Deus. Então, por não adorarem ali o panteão de deuses romanos, eles eram vistos até como ateus e traidores, né? Perseguição documentada, nós vamos ver até aqui o martírio de Policarpo. Eu vou até colocar aqui os escritos, né, do que falam ali sobre ele e aquilo que ele falou, né, inclusive antes de morrer, que foi relatado, né, em 155 depois de Cristo, bispo de Esmirna, né, considerado, e ecoa a atmosfera descrita na carta. Eu estou tentando apertar para o lado aqui, mas não está indo, mas vamos aqui no mouse, irmãos. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completo. No ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela, né, a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse, só para ver como as cartas e o endereço das cartas tem a ver com a realidade cultural e local das igrejas, né? Então, se a gente tira isso
de jogo, quando a gente vai fazer e considerar, não tem como você pegar Apocalipse, ler aqui para Esmirna e falar assim, não, isso aqui serve para a igreja hoje assim. Não existe isso, irmão. Você tem que entender o contexto histórico, o que significou para a igreja lá, por que a descrição disso que Jesus faz aqui é importante, para depois. Então essa é a parte final. Depois a gente vai entender como isso se desdobra para nós hoje, né? E aí, quando Cristo disse estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus estava falando, porque a cidade estava morta e reviveu. Então ele faz esse jogo de linguagens, né? É lógico, aqui se referindo à própria Esmirna, mas também, eu até coloquei acho que isso no slide posterior, aqueles que estavam sofrendo naquele momento, né? Para que eles tivessem entendimento de quem é que estava escrevendo para eles, né? E o porquê da importância de Jesus usar esses termos. O primeiro templo conhecido foi erguido em Esmirna, atual Turquia, em 195 a.C., dedicado a Roma, né? E a deusa Vitória, né? Roma é Vitória. Então, a gente vê aqui já essa ligação com Roma e o porquê, né, da pressão aos cristãos aqui de forma demasiada, né? Porque era justamente uma proximidade muito grande. Não sabemos quando e por quem a igreja foi fundada. Aqui supõe-se, né, que ela é fruto da atividade missionária do apóstolo Paulo na Ásia, com centro em Éfeso, né, lá em Atos 19:10, e aí nessa expansão, provavelmente, né, os que saíram dali estiveram em Esmirna. A gente vai ver uma proximidade, né, quando você olha no mapa ali, Éfeso e Esmirna, né, são as mais próximas. A mais distante das igrejas aí é Laodiceia, né, que está um pouco mais distante. Mas quando você pega no mapa ali, você vai quase que subindo, né? Você pega Éfeso embaixo, aí você sobe um pouquinho Esmirna, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo. Aí Laodiceia está um pouquinho mais para frente, né? É uma das mais distantes, mas aqui é uma proximidade grande entre as igrejas. Parece que a igreja era saudável e próspera espiritualmente, como nós já lemos aqui, porque a carta não contém nenhuma palavra de crítica ou condenação. Vou pegar só aqui, irmãos, para a gente, antes de entrar propriamente nos versículos, mas perceba, irmãos, o contraste. Vou pontuar isso aqui mais uma vez. Porque a igreja era vista num contexto saudável e próspera espiritualmente, mas materialmente eles tinham extremas dificuldades. A gente vai analisar aqui também o porquê, né? E até resultado das perseguições, né? Porque eles não podiam ali, tinham dificuldades de comprar, tinham dificuldades de vender, tinham dificuldades de encontrar um trabalho por se denominarem cristãos. Então a perseguição era extrema, né? Tanto no âmbito da igreja, né? No sentido de cultuar a Deus, quanto no âmbito social, porque eles não tinham tranquilidade, né, como nós temos hoje, né, você pode ir para o seu trabalho aí, tá tudo certo, eles às vezes nem perguntam se você é cristão ou não é, e nesse contexto aqui era extremamente importante, porque se você era denominado como cristão, você perdia uma série de coisas, uma série de benefícios nesse âmbito ali social, né, e aí a gente vê o papel dos judeus aqui, porque os judeus eram os dedos duros, né, porque eles estavam ali justamente para apontar e prejudicar intencionalmente ali a vida dos cristãos, principalmente por essa associação com o Estado, né? A gente vê ali os judeus muito próximos ao Estado e era por isso que facilitava, né? Quando você pega o primeiro século, a perseguição esmagadora, né? Sobre os cristãos, principalmente nesse período, né? Então vamos lá, irmãos. Versículo de número 8, nós temos o remetente e o destinatário. Aqui a tradução ficou um pouquinho diferente, porque a hora que eu fui passar aqui eu peguei de uma outra, dá uma diferencinha de versão, mas é o mesmo texto. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, destinatário, né, é para o anjo da igreja em Esmirna. Nós já vimos isso aqui, os irmãos podem até voltar aí nas aulas passadas, né? Ao anjo da igreja de Esmirna, lembrando que o anjo se refere ali ao líder da igreja, né? Normalmente o pastor ou um presbítero que levava ali a mensagem para eles. Novamente indicando o líder, o mensageiro responsável por transmitir a mensagem de Cristo à congregação. A congregação Esmirna estava inserida em um contexto de intensa pressão e perseguição, como já pontuamos aqui. O remetente, aqui se faz importante, né? Ele já começa com esse tom. A igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, já
Cristo se coloca aqui e se identifica com eles aqui nessa forma, né? Profundamente relevante para a situação de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, como aquele que esteve morto e tornou a viver. A descrição de Cristo repete o que a gente já viu aqui em Apocalipse 1:7, quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, né? Deixa eu só terminar de ler, daí eu comento, né? Essas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Essas palavras dão a entender também que algumas pessoas da igreja estavam ameaçadas de perseguição e possível martírio. Diante dessa perspectiva, a igreja é animada com a certeza de que o Senhor venceu a morte. O que Cristo está querendo deixar claro aqui para a igreja? Que isso que vocês estão passando nesse momento, olha, eu tenho o começo e o fim da história. Eu sou o início e eu sou o fim. E quando você pega na trajetória, né, e a vida de Cristo, e para que houvesse, né, esse processo de consumação, a gente vê que Cristo, no meio do trajeto, sofre extremas dificuldades. Quando ele vem, quando ele encarna, quando ele também é perseguido, quando ele também sofre injustiças aqui nesse mundo, quando ele leva sobre si todo o nosso pecado. Então, nesse grau de comparativo, Cristo sofreu muito mais. Então, ele tem propriedade quando você vai falar de sofrimento. Às vezes a gente pensa, puxa vida, mas eu estou sofrendo, será que Jesus sabe do meu sofrimento? Ele não só sabe, ele sofre junto com você e ele já sofreu muito mais, coisas muito maiores, que é levar o pecado de todos nós sobre a sua carne. Então, perceber isso e se identificar com Cristo no sofrimento, isso facilita, porque a gente sabe que não é o fim, a gente sabe que no meio do trajeto, né, em meio às dificuldades, essas coisas vão acontecer, né? Todos nós vamos passar momentos difíceis pela nossa vida. Agora, não podemos zerar a vida e achar que se resume no aqui e agora. As coisas precisam ter essa perspectiva de olhar para Cristo como aquele que é o primeiro e o último, aquele que até morreu, mas ele tornou a viver. Então, a vida cristã é uma vida que não deveria, né, se manter num desespero constante, mas ela deve sempre estar com os olhos em Cristo, nos seus sofrimentos, entendendo que ele sabe e observa a sua igreja e que ele passa isso junto conosco, que ele sabe do sofrimento e das dificuldades de cada um. Então, seguindo, irmãos, versículo 9, o conhecimento íntimo de Cristo sobre o sofrimento, que eu comentei agora, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E aqui Cristo reafirma seu conhecimento íntimo e pessoal da realidade deles. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A ideia do texto é essa, né? A igreja estava sendo espremida por um rolo compressor, e a pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. E Cristo, ele sabe disso e ele está ciente disso. Perceba, irmãos, como não tem como a gente pegar a vida cristã e dizer, eu estou passando sofrimento e é uma coisa do inimigo, é força do inimigo. A gente vai até harmonizar isso, que depois ele vai falar isso como vindo também, né, uma pressão do diabo ali por sobre a igreja. Mas a gente vê que Cristo não anula isso, e ele não coloca isso como algo que, não, vocês estão passando por isso, vocês estão em pecado. Repito, irmãos, essa igreja, ela não tem nenhuma repreensão de Jesus. Nenhuma repreensão, e é uma igreja que está passando dificuldades, né? Aqui no sentido financeiro, né? Ele diz que são pobres, mas aos olhos dele é rica, porque mesmo em meio a pressões materiais, né? Porque a gente não faz ideia do que é ter os seus bens confiscados, de você perder o seu emprego, de você ter que suprir as necessidades da sua família, de forma que você precisa obedecer a Cristo. E você não vai negociar a sua fé, e independente do esmagamento, do rolo compressor, das dificuldades que vão vir, você permanece fiel. E você sabe que essas coisas que você olha aparentemente como difíceis, isso aqui não é o fim, isso aqui não é o resumo da minha vida. Minha vida diz respeito ao que eu serei lá com Cristo, aquilo que Ele prometeu para nós. Então, Cristo não elimina isso, Ele não deixa que a igreja passe, né, e de forma imatura pelos sofrimentos. Pelo contrário, ele considera, ele sabe das dificuldades e ele está junto, ele sabe, conheço a tua tribulação. Pensa Jesus falando isso de forma individual, né, hoje.
Olha, eu conheço as suas dificuldades. Às vezes a gente acha que não, eu estou passando aqui algo que eu tenho orado, eu tenho feito as coisas, eu tenho caminhado com Deus, eu tenho feito a vontade de Deus, eu busco, estou indo para a igreja, está tudo certo, mas ainda assim eu estou sofrendo dificuldades. E aí a gente vê, irmãos, que às vezes aos olhos de Deus nós estamos sendo fiéis. Às vezes aos olhos de Deus aquilo que nós enxergamos hoje aqui, a tribulação é referente a essa perseguição, né? Não é também uma consequência de algo que eles plantaram, né? Isso precisa ficar claro também, né? Mas é consequência da fidelidade. Então, você sofrer por ser fiel a Cristo, irmãos, isso é uma bênção. Você sofrer por ser fiel à palavra de Deus, independente do que vão dizer, independente do que vão falar, independente do que vai lhe custar. Às vezes pode custar até um emprego. Poxa vida, eu me declarei cristão e agora virou uma perseguição aqui no meu emprego. Meus irmãos, isso não é nada comparado ao que Esmirna estava passando. Agora, precisamos permanecer fiéis, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Seguindo, irmãos, aqui, cerca de 50 anos depois dessa carta, aí que vem a história de Policarpo, né, que foi bispo da igreja de Esmirna. Foi queimado vivo na própria cidade. William Hendrickson assim descreve esse fato. E aqui é o comentário que está quando William Hendrickson escreve sobre Apocalipse. Ele diz assim: é possível que Policarpo tenha sido o bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Era um discípulo de João. Aqui uma proximidade também com João, que é o João que escreve aqui Apocalipse. Fiel até a morte, esse dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. Seus algozes pediram-lhe que dissesse: César é Senhor. Olha a pressão aqui, está prestes a morrer. Mas ele recusou-se a fazê-lo. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele, dizendo: Jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Está aqui mais uma pressão. Ou você faz isso ou você vai morrer. Policarpo lhes respondeu: 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e salvador? E aí depois ele ainda segue. Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo, que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. Assim Policarpo foi queimado vivo em uma pira. Olha, irmãos, isso aqui, irmãos, para nós, nos nossos dias, para trazer esse tipo de fé, esse tipo de fidelidade, irmãos, parece que é uma extrema distância, né? E se a gente pegar só nesse comparativo, a gente está falando aqui da igreja no 1º século, de alguém que está ali sendo pressionado por autoridades. E a gente vê hoje, irmãos, que qualquer pressão, seja ele na faculdade, seja ele no emprego, isso aí já faz as pessoas abandonarem a fé. Qualquer pressão, qualquer coisa ou situação da vida que acontece, meus irmãos, as pessoas deram sua vida por causa de Cristo. As pessoas entregaram a sua vida por amor a Cristo e por ter discernimento daquilo que estava acontecendo naquele momento e que não negá-lo era a parte crucial para aquele momento. E depois, quando você acompanha a história, depois da morte de Policarpo, era sempre assim, né? Os pais da igreja diziam que a morte ali dos mártires cristãos era uma sementeira do evangelho, porque à medida que morria um, vários se rendiam a Cristo, porque ficava de forma prática a pregação. Porque como é que alguém morre por uma causa? Como é que alguém vai morrer porque diz que Cristo veio, ressuscitou e agora ele não nega, ele não troca isso por nada e isso custa até a vida. Olha quanto esse testemunho fiel faz ali a igreja expandir, né? Então, irmãos, perceba o quanto a gente olha, às vezes, para a nossa vida, para o nosso contexto pessoal e como a gente olha para exemplos como esse, irmãos. Às vezes a gente está muito distante de situações como essa. E se a gente entendesse, irmãos, o que é ser realmente perseguido, o que é passar dificuldades, talvez, irmãos, a gente olhe e pense: puxa vida, será que eu permaneceria fiel? Será que eu realmente insistiria, mesmo que isso custasse meu emprego? Ou até mesmo a minha vida? Então perceba, irmãos, que a gente olha aquilo que aos olhos de Jesus, como ele diz ali, que isso aqui é riqueza aos olhos de Deus.
permanecer, perseverar diante das tribulações. Versículo 9, né, ainda, conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era materialmente pobre, e aí a gente já tratou isso aqui, né, porque a perseguição frequente resultava em confisco de bens, perdas de emprego e ostracismo social, né, eram colocados à margem ali da sociedade. No entanto, Cristo declara que eles são ricos, e essa é uma riqueza espiritual, uma riqueza em Deus que transcende as perdas materiais. Então perceba, irmãos, e aqui, aí não é a teologia da pobreza também, irmãos, não é o sentido de você ser rico, mas entender que se custar ao ponto da sua fidelidade, irmãos, você pode abrir mão inclusive da riqueza, você pode abrir mão inclusive de bens materiais, a ponto disso não se colocar diante da sua fidelidade a Deus. Quando o jovem rico vai conversar com Cristo, ele aponta justamente para o ídolo daquele homem, né? Colocando que ele adorava, ele amava o dinheiro, né? E aqui a gente vê que a igreja amava Cristo, porque muitos até tinham as coisas, porém acabaram perdendo por causa da perseguição. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus os avalia pelo ser. Jesus não está preocupado, irmãos, com a quantidade de bens que você tem, com a quantidade de conquistas que você obteve. O termômetro de Jesus é o quanto você está sendo fiel a Ele, o quanto a sua fidelidade está diante dele. Esse é o termômetro da fé. Importa ser rico para com Deus, importa juntar tesouros no céu, importa ser como Pedro, como ele diz ao entrar no templo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno anda. Colocar isso, irmãos, isso é o mais importante. Nós aqui, às vezes uns têm mais, outros têm menos, mas isso não deve ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é manter-se fiel a Cristo. A igreja de Esmirna era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Apenas um olhar, né, dos olhos naturais, como pobreza, mas aos olhos de Cristo, uma igreja rica. Versículo 9 ainda, né? Conheço a tua tribulação, tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Deixa eu até voltar aqui que eu pulei um. A blasfêmia aqui, né? Então não eram apenas os romanos que perseguiam a igreja. A oposição vinha também de uma comunidade judaica local. Como falei, né? Ajudavam aí ainda nesse contexto de uma ligação boa com o Estado, para poder denunciar, apontar aqueles que eram cristãos. Eles blasfemavam os cristãos, provavelmente difamando-os perante as autoridades romanas e usando sua influência para incitar a perseguição. Cristo os chama de sinagoga de Satanás, uma designação forte que não nega sua etnia, mas sim sua lealdade espiritual. Eles não eram verdadeiros judeus aos olhos de Deus, pois rejeitavam o Messias e se opunham ao seu povo, alinhando-se em essência aos propósitos do adversário. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, o diabo é o acusador e o pai da mentira, e aqueles que usam a arma da acusação levianas também são sinagogas de Satanás. Então perceba, irmãos, que esse termo utilizado aqui, eu até falei agora nas pregações passadas, né, que nós temos um acusador, né, que é o diabo, e ele não precisa de ajuda, irmãos. Então a gente vê que tem muitos, né, que acabam querendo contribuir e ajudar. Nesse contexto aqui, os judeus estavam sendo aliados, estavam sendo sinagoga de Satanás, né, quase que enviados por Satanás para ajudar a Satanás nas acusações dos cristãos. Então perceba, irmãos, que quando você se coloca numa condição de acusação, de acusador, meus irmãos, você está sendo sinagoga de Satanás. Você está se colocando diante de algo que muitas vezes você nem sabe direito, mas está lá apontando, acusando, colocando diante das pessoas uma falsa realidade. E isso, irmãos, transmitindo, lógico, né, com as devidas proporções para os nossos dias, ser alguém que faz parte da sinagoga de Satanás. Versículo 10, o encorajamento diante do sofrimento, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Aí ele vem, a gente já está em dificuldade, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vai ter mais sofrimento ainda. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Até aqui. Cristo revela a fonte última da perseguição, que o próprio diabo, embora a oposição viesse dos judeus e romanos, a força motriz espiritual por trás dela, Satanás. A prisão não seria para destruí-los, mas para pô-los à prova. Então a gente vê que é um período. Testar sua fé e purificá-la. Isso aponta para a soberania de Deus. Mesmo a perseguição diabólica é permitida por Deus com um propósito. E aqui no sentido de
pô-los à prova. E aí eu fiz um contraponto com o texto que nós lemos agora, domingo passado, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mal e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis ou permanecer fiéis, como a igreja aqui de Esmirna. Então a gente vê, irmãos, que essa luta, às vezes da gente olhar, mas foram judeus, mas foram Roma, mas por trás há uma força diabólica. E quando a gente olha, inclusive nos dias de hoje, mas estão perseguindo cristãos lá numa região. Meus irmãos, por trás disso é ainda o diabo tentando, né, colocar ali as forças, como diz ali, né, a principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, essa força, esse mundo que jaz no maligno, ele sempre vai buscar perseguir a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Versículo 10 ainda, tereis tribulação de 10 dias, né? E aqui nós vemos que não há, né, nenhum certo tipo de simbolismo, né? A ideia aqui, eu até coloquei, literalmente 10 dias de intensa tribulação e simbolicamente um período de tempo limitado e determinado por Deus. Não seria uma perseguição interminável, mas um tempo definido sob a soberania divina. Led e Hendrickson, né, que é os comentaristas, enfatizam a soberania de Deus sobre a duração do sofrimento, mostrando que Deus controla até mesmo a provação mais severa. Ou seja, o que Jesus está antecipando? Ele está dizendo até o período que eles passariam. Jesus está antecipando até a quantidade de tempo que eles passariam. Então percebam que Jesus não está alheio às coisas que acontecem. Ele sabe, inclusive ele sabe até o período que isso precisa ser passado. Porém, como vimos aqui, para ser dispostos à prova, há um período, e há um período para um propósito. Então, tem um texto até que acho que é o Hernandes que sempre coloca, né, que Deus não desperdiça sofrimento na nossa vida. Tudo tem um porquê e tudo tem um propósito. A diferença é que a gente não quer passar por isso ou quer olhar pelas coisas. Quando a gente entende que o propósito final de Deus é sermos conforme a imagem de seu Filho, aí a gente olha para Cristo. Cristo sofreu, irmãos? Cristo passou por extremas dificuldades, mas para que o propósito final de Deus se cumprisse, para que a nossa salvação fosse garantida. E o propósito final de Deus para nós também tem essa finalidade, para que no final estejamos um dia todos juntos com Ele, sem pecado, quando a morte não vai mais imperar, quando não vai haver dor, quando não vai ter depressão, quando não vai ter dificuldades. É para esse dia final que nós devemos olhar e colocar os nossos olhos. Esmirna era conhecida como a cidade coroada, aí a parte final, né? E tereis tribulação 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna era conhecida como a cidade coroada por sua forma geográfica, semelhante a uma coroa com colinas ao redor, por isso a linguagem também que ele vai utilizar. Também realizava jogos atléticos e os vencedores recebiam coroas como prêmio. Então perceba que ao escrever ele está entendendo o contexto cultural, utilizando esses meios para que aquela igreja tenha uma compreensão mais fácil, né? Jesus usa uma imagem familiar e poderosa para encorajar os crentes. A verdadeira coroa não é a da fama, do império, mas a vida eterna que ele mesmo concede. Perceba, irmãos, que nessa corrida cristã, naquilo que nós estamos correndo, a gente tem que analisar a vida cristã como essa maratona da fé, irmãos. Isso vai longe, nós temos ainda um tempo, e em meio a esse tempo, se perguntar aí, depois nós perguntamos lá para o Gessé, pergunta para o maratonista, irmãos, no meio do trajeto, às vezes você quer ali desistir, no meio do trajeto, às vezes vem as dores, vem as dificuldades, mas aí vem aquela aguinha do Espírito Santo, irmãos, aí vem aquela força que você não sabe de onde vem, aí vem o seu olhar para que lá no final você vai receber essa coroa, para você entender que o final da trajetória da vida cristã não é o meio do trajeto, mas é o final dele, a garantia que nós chegaremos nesse final, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida todo esse período, toda essa maratona, para que a gente permaneça fiel até a morte, e lá nós teremos a coroa da vida. E aí o versículo 11, né, eu coloquei aqui apelo universal, né, e a promessa final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente já pode apontar sempre que não significa só para a igreja de Esmirna, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural, a todas as igrejas, de forma geral. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então,
esse refrão repetido, né, a gente já viu isso na igreja de Éfeso, em todas as cartas, enfatiza que a mensagem de Esmirna não era apenas para aquela igreja, mas para toda a igreja de Cristo, em todas as eras. As lições sobre sofrimento, fidelidade e esperança são universais. E aí o vencedor, né, jamais passará, né, o dano da segunda morte. A segunda morte é o juízo eterno, a separação final de Deus e a condenação no lago de fogo. E a gente vai ver isso aqui, irmãos, que até o inferno vai deixar de existir e ele vai ser tragado aqui pelo lado de fogo. Então, no que se refere aí à eternidade, o que vai ficar, irmãos, é o lago de fogo. Então nem o inferno vai ficar mais, irmãos. Mas aí quando a gente chegar lá em Apocalipse 20, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para o vencedor, aquele que se mantém fiel a Cristo, mesmo até a morte, a primeira morte física, não tem poder sobre ele e ele não experimentará a morte espiritual e eterna, né? E lembrando que para o cristão ele tem dois nascimentos também, né, irmãos? Tem o seu nascimento físico, que você nasceu um dia, e tem o seu nascimento espiritual, que você precisa nascer de novo. Então tem esse nascimento do alto. Tendo esse segundo nascimento, ao mesmo tempo você não sofrerá o dano da segunda morte. Não tendo esse novo nascimento, você não terá no sentido de estar com Cristo, né? Mas você ressuscitará, porque todos ressuscitarão, porém uns para a glória eterna, outros para o juízo eterno, distantes de Deus. Então esta promessa sublinha a segurança e a garantia da salvação para aqueles que permanecem em Cristo, e a glória eterna na presença de Deus, contrastando com a condenação eterna dos ímpios. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, né? A cidade no sentido geral ali, né? Mas os crentes são chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição. Por isso, irmãos, quando a gente olha, o pessoal fala em pressão cultural e tudo, meus irmãos, isso é falta de ler Apocalipse, isso é falta de olhar para a igreja do primeiro século, isso é falta para a gente aprender com a igreja do primeiro século como permanecer fiel, e que não é nenhuma pressão cultural, não é nenhuma pressão de ideologias que vai minguar a igreja de Cristo. Pelo contrário, nós vamos perseverar e vamos permanecer fiéis e fiéis até a morte. E aqui concluindo, a soberania de Cristo sobre o sofrimento, né, que ele conhece a nossa tribulação, foi isso que nós vimos aqui, e limita, né, a sua duração. Ele colocou ali o período de 10 dias, porque ele está no controle mesmo quando o diabo age. A verdadeira riqueza, a pobreza material, não anula a riqueza espiritual e a herança em Cristo. A importância da fidelidade radical, o chamado é para ser fiel até a morte. A salvação é pela graça, mas a perseverança na fé é uma marca da verdadeira conversão. E a vitória final de Cristo, a promessa de não sofrer o dano da segunda morte, é a segurança da vida eterna para o crente, uma vez que Cristo, inclusive, já venceu a morte. Então, irmãos, que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe a permanecermos fiéis. Ao olhar para a carta de João aqui, né, e de Jesus colocado para Esmirna, nós como igreja hoje possamos perseverar e entender isso, né, como uma promessa tanto para Esmirna quanto uma promessa também para nós hoje como igreja do Senhor. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis.